Olá! Hoje a gente vai falar sobre libido. Como que a gente dá uma turbinada na libido? Como que a gente mantém a libido ao longo da vida, por mais tempo possível? Bem, gente, a libido, ela é um resultado, ela é uma consequência natural da saúde, de acordo com cada fase também da sua vida. Uma criança tem libido, mas não sexual. Freud fala muito sobre a libido ser uma força interior, uma força motriz, um ânimo na vida da pessoa. Mas você pode direcionar sua libido para outras coisas. Você direciona a libido, ou seja, essa sua força, essa sua energia, essa sua vontade de viver, essa sua vontade de fazer alguma coisa na vida, no mundo, para o trabalho, para causas sociais, para causas espirituais. Por isso que alguns religiosos de verdade, que são raríssimos, 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 né? Teoricamente, os santos que nunca realmente tiveram uma relação sexual, são capazes de se meditarem por horas, orarem por horas, rezarem por horas. Ali elas estão empregando sua libido total para conseguir a conexão com o divino, né? Não que o sexo é pecado, mas ele direciona toda a sua energia, toda a sua mente, toda a sua vontade para essa conexão. Então, libido é uma força motriz, é um ânimo, é uma vontade íntima, né? Eu traduzo como uma vontade, a capacidade de desejar. Desejar o quê? As mais variadas coisas. Entre elas está o desejo sexual. Só que tem um detalhe, a de desejo sexual tem uma coisa muito importante. Como o desejo sexual não só de dar uma rapidinho e dar uma ejaculada e você fez um filho. Isso daí você não precisa de muita energia. Você não precisa de muitas forças, né? Quando eu estou falando energia aqui, nesse caso, eu estou falando de moléculas de ATP que são produzidas na mitocôndrias. Eu não estou falando da energia sutil espiritual. Energia sutil e espiritual, ela pode até fazer você superar a falta de ATP, né? É aquele ímpeto que dá na pessoa que ela já não tem mais forças, mas ela consegue sair de um poço, escalando ele na marra, porque ninguém... É humanamente impossível. Que força vem essa? É a força do espírito comandando a matéria, fazendo com que aconteça, né? Mas pro dia a dia, você precisa da força do corpo físico mesmo, tá? Como se consegue essa força do corpo físico? Através de nutrição. Então, libido tem a ver com energia disponível no seu corpo, através de você estar bem nutrido. Ai, mas fulano lá da pobreza, das quebradas, que nem come, faz um monte de filho. Como eu já disse, fazer um monte de filho é fácil. Aí tem um ímpeto da biologia que vai lá dar uma estregadinha, já saiu um esperma, já engravidou. Eu tô falando de ter essa vontade, sabe? Ter essa troca de energia na hora do sexo, ter aquele prazer, curtir a coisa, não se aliviar rapidinho, né? Ter o sexo tântrico que vai exigir aí toda, né? Que nem o pessoal fala assim, passei 6 horas fazendo sexo tântrico. Gente, não é 6 horas de penetração sem sair de cima, não. É todo o envolvimento, né? Extremamente dedicado ao outro, o outro dedicado a você, que é o sexo tântrico, né? Vai ter sim, né? Penetração, mas não é 6 horas sem sair de cima, é 6 horas de excitação, é 6 horas de vontades
e faz de novo, e tem mais uma brincadeira. Isso é que é a questão aí do tempo do sexo tântrico. Mas voltando aqui, eu tive uma paciente uma vez, eu tinha consultório físico e eu trabalhava com tantra para mulheres principalmente, porque muitas mulheres não conseguem experimentar o tantra com um desconhecido homem e tal, até mesmo por várias coisas, né? Vários tabus, vai ser traição, o marido vai achar o quê e tal. Eu sempre usei o tantra como uma técnica de fisioterapia, como uma técnica de terapia corporal, vamos colocar assim, né? Enfim, aí ela veio falar comigo, ela queria saber como que ela, o que estava acontecendo com ela. Ela estava muito angustiada, com medo de perder o casamento. Ao mesmo tempo que ela tinha medo de perder o casamento, ela tinha medo porque ela achava que ela não estava mais amando o marido dela, né? Mas ao mesmo tempo aquele casamento tinha várias coisas boas, tinham filhos pequenos, e ela estava cheia de dúvidas, de incertezas e de tudo mais, né? Não estava sentindo orgasmo, não conseguia atingir o orgasmo com o marido, enfim, um monte de coisa, né? Tecnicamente, a gente fez alguns exercícios, né? Para ver se ela estava com musculatura em dia, vaginal, para ver se ela estava com sensibilidade, né? Locais e tal. E tava ok. Ela conseguia segurar, ela conseguia sentir, mas tinha a questão de não estar conseguindo chegar ao orgasmo e não estar com desejo sexual pelo marido. Beleza. Aí primeira pergunta, mas você tem desejo sexual por outra pessoa? Não, não tem, né? Daí eu falei, como a gente começa a anamnese, né? Como que é a sua rotina? Como é que tá a sua vida? Que a gente vai, na terapia integrativa, a gente vai ver tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa sente para poder interferir com as ferramentas necessárias naquele momento. Então a rotina dela era assim, ela acordava mais ou menos às 4h30, 5 horas da manhã, levantava mais cedo do que todo mundo para preparar o café da família. Aí acordava as pessoas, os familiares, quando o café já estava pronto e ela já estava arrumada, porque aí ela ia ter que arrumar as crianças e fazer aquela correria toda de toma café e vai, e escova os dentes, se arruma para ir para a escola. Ela era uma motorista de van, ela dirigia van escolares. Então o que ela fazia? Aí corria, tinha que sair mais cedo de casa porque ela tinha que levar os filhos junto, mas ela ia passar num monte de casa para levar as crianças para a escola, que era o trabalho dela. Aí ela voltava dessa entrega de crianças na escola lá pelas 8h30, 9 horas. Aí ela aproveitava para ir num supermercado, para ir numa padaria, para fazer mais alguma coisa para ajudar a empregada que já estava chegando em casa para fazer o almoço, né? E muitas vezes ela tinha que aproveitar esse tempo para alguma coisa, algum BO, banco, coisas assim. Daí 11h30 ela já estava saindo, 11 horas, para ir buscar todo mundo e fazendo roteiro de busca nos colégios. Deixar cada um na sua casa e chegar em casa lá pelo 12h30 com as crianças para almoçar. Almoçava rapidinho e saía, porque aí ela ia levar outras crianças que tinham escola à tarde. Nesse período da manhã também ela buscava depois crianças para levarem crianças que iam para natação, para o judô, para não sei o que lá. Aí levava as crianças da escola à tarde. Aí daqui a pouco ela ia buscar as crianças para levar as crianças das natações, dos inglês, da coisa da tarde. Era assim, sem parar. Aí lá pelas 3 horas ela conseguia chegar em casa. Aí geralmente ela tirava uma soneca, mas muitas vezes ela não conseguia tirar essa soneca. Ela tinha que correr para o supermercado ou para alguma coisa porque estava faltando alguma coisa, blá blá blá.
Aí lá pelas 4h30 tava ela saindo para buscar as crianças e entregar cada uma na sua casa. Lá, ela chegava em casa às 7 horas da noite. 7 horas da noite o marido já tinha chegado também, estava chegando também. E tinha o tumulto todo das crianças, de ver trabalho de escola, e bota pro banho, e não sei o que, e vai jantar, e mais não sei o que lá, e blá blá blá. E aí, eles iam dormir entre 11h30 e meia-noite, porque as crianças não dormiam cedo, as crianças ficavam agitadas, e ver filme, e ver série, ver não sei o que lá. Aí 11h30, meia-noite, depois desse dia todo exaustivo, né, de ter lavado a louça, de ter deixado tudo em dia para de manhã poder fazer, ela ia tentar fazer sexo. Ela ia cumprir a obrigação de esposa. Ou seja, não tinha mais energia, não tinha mais força para essa mulher. Tava faltando um monte de coisa. Examinando ela, também eu vi que ela tava um pouquinho acima do peso e ela tava toda inflamada, toda dolorida em pontos gatilhos de musculatura. Toda inflamada de tocar na pele, a gente vê, né? Olhando, fazendo os exames visuais, né? Ela tava com um pouco de anemia. Enfim, naquela época até eu não tinha as especializações que eu tenho hoje. Me faltou ali. Eu tive que falar para ela, você precisa procurar um médico, fazer alguns exames para ver como é que tá a tua nutrição e como é que tá teus hormônios, porque você tá com aparência de déficit hormonal e de um pouco de anemia. Eu não tinha essa especialização ainda de poder ler os exames e poder fazer alguma coisa, né? Enfim, era uma coisa tão exaustiva que quando ela tava contando assim, que ela chegou no meio-dia, eu já tava cansada. Eu já não ia transar naquele dia se eu tivesse aquela rotina daquela mulher. Então, assim, gente, libido, tanto do homem quanto da mulher, muitos homens, nos 40, nos 50, é andropausa, não sei o quê. Aí o homem, ele geralmente coloca a culpa na mulher. Minha mulher não tá me dando mais tesão, eu não sinto mais tesão e a culpa é da mulher. Porque ela que deveria estar estimulando ele. Ele também tá desnutrido, né? Vou colocar assim. Ele tá sem um monte de elementos, os hormônios estão em baixas e tal. Depois até vou fazer um vídeo por que eles funcionam com a amante e não funcionam com a mulher. Mas a base do porquê que eles não funcionam em algum momento é geralmente nutricional, é geralmente orgânica, né? Inclusive eu acreditava que a impotência masculina, né, e é muito propagado isso, que 90% da impotência masculina é psicológica. Hoje eu sei que não é bem assim, tá? Tem gente com psicológico sim, mas muito do orgânico mal resolvido, né? Eu vou colocar aí 50% e olhe lá. Mesmo porque o psicológico, né, pra gente não estar com depressão, pra gente não estar com ansiedade, pra gente não estar com uma autoestima lá embaixo, o teu cérebro tem que estar produzindo substâncias de bem-estar, hormônios de bem-estar, relaxantes musculares próprios. E para ele produzir tudo isso, você precisa de vitaminas e minerais. E muita gente não está produzindo, está aí se medicando para depressão, para ansiedade, mas não está bem nutrido. Então isso, a primeira coisa da libido é ver como o teu organismo está, fazer um check-up, mas cuidado com esse check-up com qualquer pessoa, com qualquer médico. Por quê? Porque muitos médicos pegam a própria faixa dos exames laboratoriais, está escrito normal pelo laboratório, ele também acredita que é normal, né? E os laboratórios, o normal dos laboratórios é o mínimo para sobrevivência, não é o melhor para você. A pessoa tá ali quase ficando diabética e ainda tá dizendo que tá normal, tá se considerando pré-diabético, e não, ela já tá diabética, ela já tá com resistência insulínica. Tem que começar
a tratar desde ontem, né? Então tem que ter cuidado com você mesmo pegar exames. Isso aconteceu comigo, né? Antigamente eu não entendia. Pegava o exame, tá tudo normal. Chegava no médico, tá tudo normal. Anos depois, doença. Mas você não viu que estava aumentando todo? Mas estava escrito normal, tá normal, mas está alterado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essas faixas de normalidade. Além disso, claro, vai ter o seu psicológico. Você precisa trabalhar traumas, tabus, medos, né? Vai ter o teu espiritual. Quanto mais a pessoa é aprisionada pelos conceitos e dogmas espiritualistas de punição pelo prazer, mais problemas ela vai ter de sentir prazer, né? Ou ela vai fazer de uma forma disfuncional, que é aquele cara que prega lá fora um monte de santidade e faz tudo escondido, né? E às vezes até de forma bestializada, porque ele está reprimido, ou você nem vai conseguir fazer. Então, aí tem os tabus do gênero, do que é direito, do que não é direito, do que é bonito, do que é feio, né? Então tem tudo isso. Mas para você ter uma libido em dia, hormônios em dia, vitaminas em dia, minerais em dia, cabeça em dia, né? O contato com você mesmo em dia, o contato com o divino de uma forma saudável, não um Deus torturador e punitivo. Tudo isso é que vai fazer a sua libido durar mais, né? A sua libido sexual tem tudo isso em dia para você conseguir manter libido sexual. E tem gente que prefere, que joga a libido para outra coisa. Aquele grande empresário que trabalha 14 horas por dia, né? Às vezes até tem uma mulher, uns filhos, mas é aquela pessoa que se dedica muito mais ao trabalho. Provavelmente a vida sexual desse cara é bem básica, né? E ele para de ter relações sexuais bem cedo, porque ele direciona toda a energia dele, canaliza tudo para aquilo ali, né? Então, tem várias formas, mas... E aí ele tá com saúde, ele tá com hormônios em dia, ele tá com tudo em dia, mas ele direciona para isso. Então tem que ver o que você tá querendo direcionar. O que tá acontecendo de verdade, pra gente saber como está a sua libido de verdade, tá? Tem gente que a libido vai toda para isso, para sucesso profissional. Sabe aquela pessoa? Não, enquanto eu não me formar, eu não vou namorar. Porque a pessoa não consegue dividir energia, ela não tem energia para duas coisas, né? Ela não tem forças para as duas coisas. E tem gente que consegue fazer tudo ao mesmo tempo e tá tudo bem, né? Tem muita energia, tem energia sobrando, tem uma genética diferenciada, tem uma cabeça diferenciada. Então perceba isso. E para o feminino, a gente tem aí uma coisa pior, que é esse tabu, essa coisa do que é certo, do que é errado, de tal idade isso, tá velha é aquilo. Tem mais a questão dos hormônios que despencam e mexem com todas as estruturas psicológicas da mulher, não é só física. E às vezes ela tá sem reposição hormonal, ou porque não pode, ou porque não tem dinheiro, ou porque não acredita, e lá. E às vezes você não precisa ir lá tomar hormônios, tá, gente? Você precisa suplementar nutrientes para que seu organismo produza o mínimo de hormônios por mais tempo, tá? Hoje não é possível ficar sem suplementação. A nossa alimentação está muito vazia e o nosso nível de estresse está oxidando, está matando nutrientes muito rápido, está consumindo energia muito rápido. Então a gente precisa de suplementação. Não tem como ficar sem suplementação em nenhuma fase da vida, mas principalmente depois dos 40, que começa a curva de declínio do corpo físico, a gente precisa suplementar para se manter mais tempo no médio, não é no topo não, no médio. Então perceba isso, libido precisa de saúde física.
transar. Outra coisa, né? Tem a mobilidade. As pessoas estão com obesidade, com um monte de doenças, com um corpo físico sedentário, e aí quer ter tesão e quer ter uma noite maravilhosa e acordar bem disposto no outro dia. Impossível. A musculatura está flácida. Você imagina quantos músculos você tem que se mexer para abrir a perna, para vir por cima, vir por baixo, para cavalgar, para penetrar. Tem um monte de músculos envolvidos, do quadril, as nádegas, as coxas, todo o corpo está envolvido naquilo ali. E você tem que bombear sangue para a área genital para que haja uma explosão aí de hormônios e prazer para você. Se você não tiver irrigado, não tem lubrificação, não tem sensibilidade ali, não tem prazer. Então, e se não tem prazer, passa a ser bater ponto, obrigatoriedade. Ninguém faz nada obrigado por muito tempo. Então, é isso que as pessoas têm que entender sobre libido. Libido é resultado e até é sinalética de uma série de fatores estarem bem resolvidos. E um dos fatores principais é a saúde do seu corpo físico, né? Aí depois tem o seu corpo mental, quais são as qualidades de pensamento que você tem a respeito de sexo. Os fatores espirituais, como você sente o sexo perante o divino, para você poder aí estar tendo uma libido mais duradoura, de uma forma saudável, natural, né? E feliz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloque aqui embaixo seus comentários, faça suas perguntas, dê sugestão de novos vídeos. E se quiser aí tem o curso de masturbação feminina, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E para agendamento também, eu hoje atendo online. Você tem meus contatos aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.